Eu geralmente não repito os escritores convidados deste programa, a não ser que os escritores em questão me peçam. Este foi o caso dessa entrevista. O escritor carioca Caio Lima, autor dos livros Céu de Asfalto e A Morte do Protagonista, que já figurou neste programa antes, está de volta e resolveu escrever um drama chamado Fruto Podre. Toda semana ele arruma mistérios diferentes sobre essa história. Ouvintes, sejam bem-vindas de volta. Eu sou a Rai e está começando mais um Sobre a Escrita. Pedido do Caio, este episódio não irá conter spoilers. Então vamos logo para a primeira pergunta do dia. O que te levou a escrever esse livro? Eu tenho essa história pensada desde o meu outro livro, Céu de Asfalto. Na verdade, ela veio quase antes dele. Eu sinto que eu queria revisitar algo na infância, principalmente pelo ambiente. Eu cresci entre o que a gente chama de baixada, em meio do mato, e lá as histórias são extremamente interessantes e quase nunca divulgadas, o que dá margem para acontecer de tudo. Eu estava querendo explorar muito essa ambientação de que do lugar de onde eu vim, que eu sinto que não encontrava na literatura direito e também não encontrava na minha própria literatura, né, no que eu gostaria de consumir e escrever. Nesse novo livro eu queria falar sobre o amor, mas a parte mais incompreensível dele, uma parte difícil de ser lida, difícil de julgar até, difícil de experienciar. Fala sobre traição e e outras coisas também, mas segue por uma traição, um casal, eu não vou dar muito spoiler, mas um casal que sofre com isso. A história surgiu aos poucos, né, eu não lembro do momento exato em que aconteceu, mas ela foi crescendo junto comigo. Também é o marco da segunda fase de uma trilogia que eu tô fazendo dentro da minha cabeça, mas tô aproveitando para compartilhar agora. É uma trilogia de suspenses dramáticos que vem vindo desde Céu de Asfalto, e esse seria o segundo, na intenção também de formar as cores da bandeira do Brasil, mas a partir de um Brasil em que eu experienciei até agora como escritor, né? Então, bem nos olhos das minhas vivências. Então, Seu Desfal é azul, esse novo é amarelo e o próximo, que será em 2026 ou 27 ou quem sabe Deus quando, vai ser verde. Ok, é bem justo. Esse tipo de retorno para o lugar de onde você veio é bem justo, é bem inspirador a partir do escopo de escritores brasileiros jovens que agora estão sendo incentivados por uma epidemia do vida das redes sociais, de explorar o lado de fora e explorar o lado de dentro é sempre uma boa pedida para apresentar coisas novas. Vamos para a segunda pergunta do dia. Cita para mim três músicas que te inspiraram a escrever essa história e justifica para mim o porquê de cada uma delas. A primeira música é Mistério do Planeta, dos Novos Baianos. Ela me leva para um lugar muito bom de quando eu era pequeno e tem uma memória de que estava num sítio, essa música tocou. Não é uma memória tão vívida na minha mente, mas é como se essa música me transportasse para esse momento. Eu não sei direito nem se essa música estava tocando na hora, mas eu sinto que sim. Então ela me guiou no processo da escrita do livro para me colocar de volta do lugar de onde eu vim. Eu nasci em Nova Iguaçu, né? Então eu frequentei bastante Tinguá, que é onde essa história vai se passar. E eu tenho essa memória na minha cabeça. A segunda é Preciso Dar um Jeito, do Erasmo, que deu uma viralizada agora com o filme Ainda Estou Aqui, mas eu tenho essa música marcada comigo há um tempo que eu digo antes, né, de eu assistir o filme. E eu acho que ela me deixou com mais vontade de explorar a escrita, principalmente por uma frase que ele diz: eu cheguei de muito longe, eu sinto que é muito longe o lugar de onde eu cheguei, e ela me deixa sem medo para essa explorada, porque tudo ainda me assombra muito no mundo da literatura, mas eu sempre penso que é muito tarde para voltar atrás, porque eu também já estou entregue, então tem que se dar um jeito do que fazer. E a terceira é Family, da Susana Son e do The Weeknd.
É uma das melodias mais bonitas que eu já ouvi, parece uma cantiga. Essa exprime bem o que o livro vai ser, a letra facilmente se encaixa na narrativa. Eu fiquei um pouco em choque, porque eu já tinha escutado essa música, ela é de uma série que não é boa, é The Idol, mas essa música me pegou no momento que eu escutei, porque eu achei a melodia muito bonita, e quando eu li a letra, ela basicamente fala o que o livro vai dizer. Então ela meio que segue esse norte. Eu indico para todo mundo escutar e também ler a letra. É muito linda. Eu tento me afastar ao máximo de músicas estrangeiras, só que essa meio que não tinha pra onde correr. É uma baita homenagem para um compositor e um cantor tão importante para a música nacional que nos deixou faz pouco tempo. O Erasmo Carlos é uma voz que ainda precisa ser relembrada e valorizada. Então, vou deixar esse lembrete aqui. Viva o Tremendão, um animal do espiritual do rock nacional, que é uma das minhas coisas favoritas do mundo. Então, já me anima muito para este livro. Vamos lá para a próxima pergunta. Existem livros parecidos com essa sua história? Quais você indicaria a leitura? Eu não achei nenhum livro parecido com esse que eu estou escrevendo, mas se eu fosse indicar a leitura ou qualquer coisa que essa pessoa tenha escrito, é do Jorge Amado, que tudo que ele escreve me dá raiva, porque eu queria ter escrito no lugar dele. Não sei se o tema é algo que eu já vi nos livros dele, mas a pegada é tipo a dele. Jorge Amado é uma referência da nossa cultura, é o meu escritor favorito. Jorge Amado é meu santo. É quem eu leria qualquer coisa, se ele ainda estivesse vivo, eu leria a lista de compras dele. Eu acho que o livro segue muito algo que ele amaria ou odiaria, não sei se passaria em branco, então eu gosto de pensar assim. É, então eu digo qualquer leitura dele, qualquer coisa que ele tenha feito, ele como pessoa, as histórias dele de vida, Jorge Amado é um expoente, né, na minha vida, um norte, pelo menos. Eu acho que eu admiro bastante a escrita dele. Vamos para a pergunta filosófica dessa edição. Qual é a mensagem que você quer passar como escritor a partir desse livro? Eu pensei em dividir em duas partes a mensagem, o conselho que eu gostaria de passar, mas para os escritores é para escrever mais o Brasil, porque eu acho importante a gente falar do lugar que nos cerca. É importante encaixar a nossa vivência dentro da trama, seja por um livro de fantasia, um livro de drama, de terror. É importante que a gente coloque o Brasil em diversos pontos, diversas imagens que a gente consiga ter dele, seja ficcional ou não ficcional, numa biografia ou em algo completamente fora da realidade. Porque eu acho importante, o Brasil tem sido tomado muito por parâmetros fascistas, é bastante preocupante deixar na mão de pessoas que podem contar a história de outro jeito. Então, quanto mais histórias com cara nossa, eu acho importante. E para os leitores, eu queria deixar uma mensagem de esperança, que eu acredito que é tempo disso. Eu acho que o livro ele pega muito nesse ponto de as coisas ruins estão acontecendo, mas a gente confia no processo. Basicamente, é preciso dar um jeito. Então, eu deixaria esperança. Esperança é a mensagem que eu quero deixar para os leitores. Eu me tornei o escritor que eu sempre sonhei em ser, destemido, com vontade de escrever o que eu quero, sem medo de falhar. Eu acho que essa história vem para afirmar de vez algo que eu sempre quis, que é escrever sobre o Brasil, como eu disse, de diferentes jeitos que eu posso fazer. É, ele, esse livro meio que expurgou um pouco as amarras que eu tinha em falhar, com medo de falhar, com medo de uma vírgula estar fora do lugar, com medo de não ser um livro aceito para o mercado, com livro de não ser algo pro. Não esse livro em si, acho que isso vem desde Céu de Asfalto, que foi um tema bastante difícil, que eu considero que eu tenha pego. Bate-bola não era algo, pelo menos dentro da minha cabeça, algo que eu conseguia ler com facilidade nas literaturas que estavam sendo produzidas. E Carnaval também, dentro de uma perspectiva de suspense, né? Mas eu acho que esse ele meio que firmou isso de que eu posso e que eu gostaria de escrever o que viesse na minha cabeça sem ter medo de como isso vai ser, de como vai evoluir perante ao público, porque um livro ele
cria a própria vida, cria a semelhança com quem tá lendo, sozinho, por ele mesmo, então eu acredito no processo, de novo, como eu disse. É definitivamente meu livro favorito até agora. Eu acho que depois dele eu me sinto mais realizado. Ok, vamos à pergunta de encerramento deste episódio. Caio, foi um prazer fazer essa entrevista com você. Eu te desejo muito boa sorte nesse lançamento. Que seja um sucesso ainda maior do que o Sérgio Choto foi. E que te traga grandes frutos também valoráveis para o seu interior depois desse lançamento. E espero ansiosamente para saber qual vai ser o desfecho dessa trilogia também. Mas vamos para uma coisa de cada vez. A pergunta de encerramento é a seguinte: que tipo de escritor você se tornou depois do lançamento desse livro, depois de todo esse processo? Eu me tornei o escritor que eu sempre sonhei em ser, destemido, com vontade de escrever o que eu quero, sem medo de falhar. Eu acho que essa história vem para afirmar de vez algo que eu sempre quis, que é escrever sobre o Brasil, como eu disse, de diferentes jeitos que eu posso fazer. É, ele, esse livro meio que expurgou um pouco as amarras que eu tinha em falhar, com medo de falhar, com medo de uma vírgula estar fora do lugar, com medo de não ser um livro aceito para o mercado, com livro de não ser algo pro. Não esse livro em si, acho que isso vem desde Céu de Asfalto, que foi um tema bastante difícil, que eu considero que eu tenha pego. Bate-bola não era algo, pelo menos dentro da minha cabeça, algo que eu conseguia ler com facilidade nas literaturas que estavam sendo produzidas. E Carnaval também, dentro de uma perspectiva de suspense, né? Mas eu acho que esse ele meio que firmou isso de que eu posso e que eu gostaria de escrever o que viesse na minha cabeça sem ter medo de como isso vai ser, de como vai evoluir perante ao público, porque um livro ele cria a própria vida, cria a semelhança com quem tá lendo, sozinho por ele mesmo, então eu acredito no processo, de novo, como eu disse. É definitivamente meu livro favorito até agora. Eu acho que depois dele eu me sinto mais realizado. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua audiência de vocês que ouviram até aqui. Eu já li o prólogo deste livro. Eu posso dizer que a abertura dele, pelo menos, é uma grande maluquice. Então, enquanto Rayane tá dizendo isso, é sinal de que é uma maluquice mesmo, porque eu não digo isso à toa. Mas eu, como disse anteriormente, estou ansiosa para ver o resultado do completo dessa história toda. Acompanhem, por favor, pelo Instagram do Caio, e que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, e pelo Instagram do nosso programa, @castsumários, as novidades que ele vai ficar soltando através desse livro, porque a partir desse episódio nós estabelecemos uma parceria com ele e nós continuaremos divulgando e ainda sortearemos um e-book desta edição para os nossos ouvintes. Então é isso, pessoal. Eu vou embora a partir daqui. Vocês fiquem com uma pequena mensagem dos nossos patrocinadores e até a próxima. Tchau. Este episódio foi patrocinado pela escritora Danielma Reis, autora do livro Se Eu Pudesse Me Perdoar, que conta a história da jovem Adelina, uma jovem negra alagoana, que após perder seus pais no naufrágio, é adotada por seus tios que tentam roubar sua herança. Aflita, ela decide casar-se por conveniência com Elias, um conhecido da família que está com problemas financeiros. Esse livro contém um romance Amigos para Amantes e cenas picantes e foi publicado independentemente pela Amazon. Em maio, nós teremos o lançamento do audiolivro, que está disponível em várias plataformas, tais como o Spotify, o Audible e o Storytel, a Apple e entre outras. Este audiolivro foi produzido com recursos da Política Nacional de Blanc do Governo Federal através do Ministério da Cultura, personalizado pelo Governo de Alagoas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.